nesse dia nós temos a alegria, a oportunidade de dividirmos com os irmãos mais um pouco da palavra do Senhor nessa devocional. E o texto a qual nós vamos ler encontra-se em Salmos 23. Vamos ler todo ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, irmãos, esse salmo é por demais conhecido de todos. Nós sabemos que o autor é Davi, e Davi é exatamente isso, um pastor de ovelhas, e ele, com a experiência que tem, com a vida que tem, com todas as lutas a que ele passou e todas as experiências que ele teve com o Senhor, ele tem bagagem suficiente para falar sobre ovelha, porque nós sabemos que a ovelha ela é um animal muito dependente do seu pastor. Sabemos também que ela tem a capacidade de gravar o som, o timbre da voz do seu pastor e a face dele também. Então Davi, quando ele escreve esse salmo, ele fala da experiência que ele tem, e ele se coloca como ovelha, e ele também coloca o Senhor como pastor. Ele, na qualidade de pastor, ele entende que ele é uma ovelha, e que quando o Senhor ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas não nada de lutas, não nada de estarmos isentos, de passarmos por atribulações, isentos de passarmos pelas nossas aflições. Não, apesar disso tudo, não nos faltará nada, não nos faltará a presença dele, não nos faltará o socorro dele, não nos faltará a proteção dele. E eu quero ler para os meus irmãos uma definição sobre pastor. O pastor, nós sabemos que no Antigo Testamento, nesse contexto, não existia a pessoa, um líder, um homem chamado como pastor, com esse nome, na verdade, com essa função que nós temos hoje. O pastor, a definição dele do hebraico, vai dizer que ele é o que apacenta um rebanho. Isto é um pastorear, é um governar, é um associar-se com um amigo íntimo. E isso é lindo, estarmos está associado a um amigo íntimo, e ele é um companheiro. É exatamente tudo isso que acontece. Davi, nós sabemos a história de quando ele ainda pastoreava as ovelhas de seu pai. Ele enfrentou o urso, ele enfrenta o leão, e ele livra, e ele guarda, e ele protege, e ele supre, e ele direciona, como vai dizer os Salmos, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque facilmente uma ovelha ela se perdia, porque ela precisava do auxílio e da direção do seu pastor. Ele vai dizer que no verso 4, perdão, é no 4 mesmo, que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara servia para correção e espantar alguns predadores, e o cajado, ele era um objeto maior, com um tipo de uma ponta de guarda-chuva, sabe? Como se fosse aquele ponto de interrogação. E ele ia lá e buscava aquelas ovelhas fujonas e colocava de volta na direção correta. Então é assim que o nosso Senhor é para nós. Ele é um pastor, ele também usa de correção para conosco, ele também nos traz para os seus caminhos. Em João capítulo 10,
O nosso Jesus, ele vai se intitular como o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai falar isso. Deixa eu abrir aqui. Ele vai falar assim, olha. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E não é exatamente isso que Davi fez. Ele, ao se arriscar, enfrentando um urso, um leão, animais grandes, fortes, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar daquele rebanho. O que ele diria a seu pai? Olha, as ovelhas foram atacadas e eu não pude afugentá-los, e está aqui o que sobrou. Não. Ele arriscou e enfrentou. E Jesus vai dizer, olha, eu sou esse bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. De maneira nenhuma ela seguirá o estranho. E nós precisamos estar atentos à voz do nosso Senhor Jesus quando nos chama, quando nos corrige. Não devemos ficar chateados por causa de uma correção, ao contrário, devemos nos sentir filhos, porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige aquele a quem ele tem por filho, porque o bastardo está sem a correção, mas vós sois filhos, queridos. E nós vemos esse caráter de Davi seguindo ele, enquanto ele estava ali naquele pasto, ali naquele lugar distante, onde ele foi esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas Deus estava vendo ele no secreto. Ele era um adorador. E quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai falar, quem é este que vem contra, enfrenta o exército de Deus vivo? Ele sabia quem ele seguia, ele sabia quem ele amava, ele sabia quem era o Deus da vida dele. E Davi continua sendo esse adorador. Ele vai ser ungido rei, depois ele vai assumir o reinado, ele vai assumir o palácio, ele vai ter muito ouro, muita riqueza. Nós vemos isso quando ele vai doar as suas riquezas para o seu filho Salomão construir o templo. Então, Davi, ele não perde as suas características, assumindo uma posição de grande responsabilidade, de grande valor. E o que eu quero dizer com tudo isso? Exatamente tudo isso que eu falei. Foi para chegar até aqui. Para que você não deixe os ambientes determinar a sua adoração. Não deixe as situações favoráveis ou contrárias dizer quem você é. Ou a situação favorável ou desfavorável determinar o louvor dos seus lábios. Davi, quando foi perseguido por Saul tentou matá-lo, ele por várias vezes teve oportunidades de matá-lo, mas ele não lançou mão. Sabe, Saul, ele vai negar o Senhor no poder, lá ocupando a posição de rei. Ele desonra o Senhor, ele toma suas posições contrárias àquilo que ele aprendeu. Mas Davi não, se mantém fiel. Davi, quando errava, ele assumia os erros, e quando ele vai numerar o povo, e o Senhor lança aquela praga, o Senhor lança aquelas mortes naquele povo, Davi, ele fala, olha, eu pequei, eu errei, Senhor, não faça mal a nenhuma das suas ovelhas. E de novo Davi compara o povo com um rebanho, com uma ovelha. E ele vai lá, ele sacrifica o Senhor, ele traz uma adoração, e diz a palavra que então cessa. O Senhor Jesus, no capítulo 10 ainda de João, ele vai falar a mesma coisa, ainda tenho outras ovelhas para buscar. E depois nós temos aquela parábola que o Senhor Jesus, olha, aquele homem deixou as 99 e foi buscar uma. Olha, você é precioso para o Senhor. O Senhor Jesus disse que ele deixa as 99 para buscar você. Não pense que você está esquecido, não pense que o Senhor não está te vendo, mas não deixe as situações, não deixem os ambientes determinarem a sua adoração, não deixe os ambientes dominarem a sua alegria, a sua paz, a sua certeza, a sua fé. Aonde você estiver, seja fiel ao Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, e que essa palavra possa se completar e o Espírito Santo complete tudo aquilo que eu não consegui falar aos vossos corações. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz. Amém.
Deus está aqui, aleluia. Certo como o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como